Hoje eu quero falar com os irmãos sobre oração, né? Buscando ao Senhor quer dizer que é oração, né? Então eu quero falar sobre oração. Última terça-feira, último Buscando ao Senhor do ano, aí depois só o ano que vem. E eu pensei em falar sobre oração para os irmãos ficarem, né? Porque não é só no Buscando ao Senhor que tem que orar, é sempre, né? Então para os irmãos continuar orando, até a próxima terça nós virmos aqui no ano que vem e falarmos as maravilhas, termos muito mais motivos de agradecimento. Eu escolhi esse tema porque, não sei se todos sabem, eu acho que a maioria sabe, até participaram. Nós lemos um livro. Nós estamos participando de um projeto de revitalização de igreja. E esse primeiro momento foi feito uma equipe. Como eu posso falar aqui? Foi escolhido alguns irmãos, né? O pastor escolheu alguns irmãos para fazer esse primeiro momento e a gente fez o estudo de um livro. E esse livro fala sobre os parceiros de oração do pastor. Mas o livro fala muito sobre oração. E me tocou muito esse livro, me falou muito no coração, porque apesar de ouvir pregações de oração, já ouvi o pastor Bruno falar sobre oração, já ouvi outros pregadores. Eu mesmo, em fevereiro, eu busquei isso aí, em fevereiro eu falei sobre oração, também não Buscando ao Senhor. Mas o livro mexeu bastante comigo. Na verdade, o autor escreve assim, me deu um puxão de orelha, porque ele falou algumas coisas que eu falo, realmente a gente tem feito isso, né? Realmente os crentes, ele fala que os crentes é preguiçoso, né? Na oração, parece que tem vergonha de orar, tem medo de orar. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu aprendi no que foi lido do livro. O primeiro texto, eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro texto, em Tiago 5,16. Até esse texto que eu li quando eu falei sobre oração, eu li Tiago 5,16 também. Mas eu quero ler ele de novo. Tiago 5,16. Diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados... Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí eu vou ler de novo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu já vou ler o segundo texto, em Lucas 11, 9 a 13. Lucas 11, 9 a 13. Diz assim: Jesus incita a orar. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra?
Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhos pedirem. Amém? Irmãos, da outra vez que eu fiz essa pregação, que eu li o texto de Tiago, eu dei uma ênfase em que a gente tem que confessar para os nossos irmãos, pedir para os nossos irmãos para fazer oração por nós, crer que a oração do nosso irmão tem poder, crer que Deus ouve as nossas orações. E agora eu quero dar uma ênfase maior em nós orarmos pelos nossos irmãos, em nós demonstrar que temos uma intimidade com Deus tão grande que o nosso irmão pode confiar em nós para fazer um pedido de oração, para para confessar um pecado. Imagina, o irmão tem uma confiança em você que ele confessa um pecado para você orar por ele e ajudar ele. Então, irmãos, o texto de Tiago, ele fala que temos que orar uns pelos outros e confessar uns aos outros. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, se nós pedirmos, é porque nós confiamos naquela pessoa e sabemos que aquela pessoa tem uma intimidade com Deus para falar com Ele, para colocar as nossas petições, para orar por nós. Então nós devemos ser essa pessoa que ora pelo outro, que demonstra isso para o irmão, essa confiança para que ele possa confiar em você para fazer o pedido. Devemos compartilhar os nossos pedidos, os nossos motivos de orações, e crermos que o nosso Deus ouve as nossas orações e responde. E como diz o texto de Lucas, que pai que não ouve o pedido de um filho? Que pai que não ouve o pedido de um filho? Se nós que somos pecadores, pais humanos que erramos, atendemos o pedido dos nossos filhos, pelo menos tentamos, na medida do possível, atender, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, que é todo poderoso, que sabe todas as coisas, sabe o que a gente precisa, sabe o que necessitamos, conhece o mais íntimo do nosso coração. Mas Deus sabe de tudo, né, meus irmãos? Só que Ele espera que você peça. Não adianta você ficar, Deus sabe o meu problema, e não contar, e não falar para Ele o que você está precisando. Jesus fala lá em Lucas que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele ouve e nos atende, porque Ele sabe o que precisamos, mas Ele atende, mas primeiro, antes dEle nos atender, Ele quer que nós peçamos. Ele manda a gente pedir, Ele manda a gente bater, Ele manda a gente buscar, e aí Deus responde na hora dele, no momento dele, né? Porque Ele sabe o que nós precisamos e o melhor momento que nós precisamos. Mas Ele quer que você tenha uma intimidade, Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que nós coloquemos os nossos pedidos e que nós tenhamos uma maior intimidade com Ele. Porque até nós, pais humanos, queremos, ter uma intimidade com os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos venham até nós, converse com a gente, fale o que ele está precisando, fale da sua angústia. Nós queremos isso, nós que somos pais humanos. Deus também é assim, Ele quer que você
fale com Ele. Fale de tudo o que você precisa. Hoje em dia, nós, os crentes, né, não temos o hábito de falar com Deus. Parece que temos medo. Como o autor do livro fala, parece que temos vergonha. Fazemos uma oração aqui na igreja, no domingo. Quem vem aqui de terça, na torre de oração, e depois não falamos mais com Deus. E não criamos essa intimidade com Deus. Nem mesmo sabemos falar direito com Deus. O autor do livro ele fala que quanto mais nós conversamos, quanto mais nós temos intimidade com o Pai, fica mais simples, vai ficando mais fácil você conversar, você falar, você se derramar. Nós vamos criando um grau de intimidade maior, vai ficando natural. E não é uma hora programada, é qualquer hora. É a hora que você está ali, converse com Deus. Pode ser no serviço, em casa, na igreja principalmente, mas no trânsito, qualquer hora. E podemos também colocar aí, com essa intimidade, com esse grau de intimidade que nós vamos criando com Deus, nós vamos, além de colocar nossas petições, também vamos colocar as petições dos nossos irmãos. Também vamos poder orar pelos nossos irmãos. E aí nós vamos ver milagres acontecendo. Porque quando você cria uma intimidade com Deus, quando você tem esse grau de intimidade, quando você está sempre na presença de Deus, você consegue ver as respostas das orações. Você consegue enxergar o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E as pessoas também conseguem ver Deus na sua vida, agindo através de você. E aí nós vamos testemunhar milagres acontecendo, vamos testemunhar coisas que consideramos impossíveis sendo resolvidas. O livro ele traz alguns exemplos de irmãos que criaram um grau de intimidade tanta, igrejas que criaram uma intimidade tanta com Deus, que muitos milagres. O livro traz muitas histórias de coisas impossíveis que aconteceram. E aqui mesmo na igreja, nós vemos esses milagres acontecendo. Esse ano, igual foi compartilhado, foi muitas bênçãos, muitos milagres, muitas respostas de oração. Porque nós vamos criando esse grau de intimidade. Mas para isso nós temos que perder essa timidez, esse medo de falar com Deus, essa vergonha, esse sossego, né? Que, eu vou na igreja, eu oro, tá bom. Tem que estar sempre, meus irmãos, conversando, buscando a Deus. E aí, isso vai sendo visível em nossa vida, esse grau de intimidade. E aí os irmãos vão sentindo confiança em poder pedir uma oração, em poder confessar o pecado, em poder pedir para você estar orando com Ele. E você vai ver que a oração e essa oração desses irmãos e as nossas orações é poderosa. E Deus atende, nos responde e nós vamos vendo os milagres. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a oração tem poder. Deus ouve as nossas orações
e Ele nos atende. E Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele.